Hoje nós vamos falar sobre Estevão, o primeiro mártir cristão. O texto-chave está lá em Atos, capítulo 6, verso 8, e diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão foi eleito como diácono para ajudar a liderar e servir a igreja do século I na era cristã. A Bíblia descreve como um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e relata também que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão ensinava que o templo e a lei de Moisés eram passageiros e que o cristianismo estava destinado a substituir o judaísmo. Sua pregação era aquilo que Jesus havia ensinado. Em Hebreus capítulo 3, no verso 3, temos essa confirmação que diz: No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. A cronologia da história é marcada por antes e depois de Cristo. Nós temos uma nova vida por meio de Jesus. O discurso de Estevão foi mal interpretado e o odiaram tanto que alguns homens se levantaram contra ele, aqueles que pertenciam à sinagoga, e começaram a discutir com ele. Mas Estevão tinha tanta sabedoria, ele falava pelo Espírito Santo, e aqueles homens não tinham argumento para rebatê-lo. Foi então que alguns da sinagoga subornaram homens para acusá-lo de blasfêmia contra aquele lugar e contra a lei de Moisés. Estevão falou em sua defesa no Sinédrio que apenas Jesus era o justo, mas a raiva dos seus opositores era tão grande que a Bíblia diz que eles rangiam os dentes contra Estevão. Foi então que Estevão, olhando para o céu, disse no verso 56 do capítulo 7: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Ele foi expulso da cidade e apedrejado, e suas últimas palavras foram: Senhor Jesus, recebe o meu espírito e não lhes impute este pecado. Depois de tantas injustiças, ele ainda pediu a Deus que os perdoasse por cada pedra lançada sobre ele. E hoje nós precisamos refletir qual que é o legado que nós iremos deixar nesta terra. Se nós partíssemos amanhã, por exemplo, como que nós seríamos lembrados? Estevão defendia o Evangelho e nós defendemos o quê? Ele receberá o seu galardão, a sua coroa, porque ele perseverou até a morte. Muitas vezes perdemos tempo com tantas coisas, com discussões, nós queremos ganhar numa briga, argumentando para ganhar aquela discussão e não nos atentamos ao que verdadeiramente importa. Estevão viu para onde ele iria depois de morrer e com fé ele permaneceu firme. Que nós tenhamos a mesma ousadia de Estevão, que suportou com a graça de Jesus o seu sofrimento. Olha comigo assim: Senhor, nós queremos ser cheios do Espírito Santo e fazer a diferença aonde quer que nós estivermos. Nos dá graça para enfrentarmos os sofrimentos, as acusações desta vida. Tem misericórdia daqueles que são perseguidos em seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Fique com essa palavra, medite sobre a história de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão. Lembre-se qual é o legado que nós vamos deixar aqui nesta terra, como seremos lembrados. Que você tenha uma semana abençoada. Compartilha essa mensagem com mais uma pessoa, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal. Fiquem com Deus e até mais.